Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 52, Condenação do ímpio. Aqui o título, ao mestre de canto, Salmo didático de Davi, quando Dog Edomita fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Então aqui esse texto se encontra lá para os irmãos e as irmãs entender que essa história quer explicar um pouco sobre a história de que Davi ele foi suprido, né? Quando ele chegou, é, quando ele chegou nesse povoado que chama Nob. Então diz aqui o texto para vocês entenderem um pouco que nós vamos ler hoje. Então respondeu Dog, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Ahimelech, filho de Atitube, e com Ameleque, pedido dele, consultou o Senhor. E lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então Davi ele foi suprido ali, né? Davi foi suprido ali, os homens de Davi também, naquele povoado. E ali, Ahimelech, a pedido, né, dele, consultou ao Senhor. Ele deu provisões, né? Foi os alimentos e deu também a espada de Golias, né? Que o próprio rei Davi, ao derrotar o Golias, essa espada estava em poder de, como é que diz, meu pai? Estava nesse povoado de Nob, né? Guardado ali sobre a proteção do, como é que chama? Da estola sacerdotal, guardado. E aí o que foi que aconteceu? Aí Emelec, ele entregou a Davi a espada, que foi o meio em que Davi tinha para se proteger da fuga do rei Saul. Então aqui eu contei um pouco a história para vocês entenderem o enredo do texto, né? Então diz assim esse salmo: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urbe planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, proferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperai no teu nome, porque é bom. Aqui, amados, esse texto de que os ímpios, eles vão ser condenados. Os ímpios são pessoas impuras, pessoas que não querem saber de andar na retidão, não querem saber de andar na verdade. Então, eles vão ser condenados. O que sucede a um, amado, sucede ao outro. O que sucede ao reto, sucede ao ímpio.
O que sucede ao bom, sucede ao mal. Então, assim, precisamos saber que caminho estamos escolhendo, que caminho estamos arredando, seguindo para termos as consequências das nossas ações e do que nós estamos fazendo. Então, assim, a palavra de Deus, amados, ela está sempre nos advertendo, nos advertindo, nos ensinando, nos capacitando, nos orientando para que venhamos ser pessoas melhores, para que venhamos ser pessoas justas, de um coração puro, íntegro diante de Deus e das pessoas e de nós mesmos. Amém, amados? Então, aqui esse versículo que fala, o verso 8: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Essa oliveira verdejante aqui, amados, é prosperidade, é longevidade, é você viver na prosperidade, na longevidade de você viver muitos e muitos anos. Porque a palavra de Deus diz, amado, que o salário do pecado é a morte. Muitos têm as suas vidas interrompidas pelos pecados, por muito pecarem, por muito estarem fazendo coisas erradas. Aí, muitas das vezes, as suas vidas são interrompidas, né? Não vive por mais tempo. Porque a palavra de Deus diz, amado, que a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando cada vez mais e mais, até ser dia perfeito. Então vamos viver muito, mas na presença de Deus. Vamos viver muito, mas na sinceridade, na integridade, na santidade, na verdade do nosso Deus. Para que nós, amados, não venhamos ser condenados como os ímpios vão ser condenados. Então, assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é como espada de dois gumes que penetra corpo, alma e divisão do espírito. Então, amado, essa palavra de Deus, quando nós absorvemos, quando nós atentamos para ela, ela surge nas nossas vidas e gera nas nossas vidas frutificação. Ela gera nas nossas vidas, ela germina na nossa vida quando nós a absorvemos de todo o coração. Mas para isso precisamos ler, atentar, ouvir, prestar atenção e praticar a palavra de Deus. Para que essa semente, quando cair nas nossas vidas, ela venha gerar frutos, ela venha gerar vida, né, em abundância. Então, amados, vamos viver nesses pastos verdejantes, né? Na casa do nosso Deus, né? Confiando na misericórdia de Deus para todo sempre, andar na graça para sempre do nosso Deus, né? Que a presença de Deus, meu amado, minha amada do Senhor, ela é fiel, ela é justa, ela é íntegra, ela é verdadeira nas nossas vidas. Então vamos esperar tão somente no Senhor, porque Deus, ele é bom, porque a sua misericórdia são as causas de nós não sermos consumidos. Então, amados, essa mensagem de hoje, ela traz para mim e para a sua vida, que ainda que venhamos ser perseguidos, como Davi, nesse texto aqui, diz que Davi ele foi perseguido, mas que porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Porque o rei Saul ele era tomado pelo mal e queria confrontar com Davi o tempo todo. E Davi fugia do rei Saul. Então, assim, o rei Davi, ele era genro do rei Saul. Mas o rei Saul, ele era tomado por esse mal e ficava confrontando com o rei Davi. Então, assim, Davi, por uma das suas trajetórias, fugindo do rei Saul, ele encontrou com esse dog edomita, né? Que ele estava, esse dog edomita, ele fez o rei Saul saber que Davi estava no povoado, que Davi estava sendo alimentado
pelo sacerdote Abimeleque. Então, assim, porque o sacerdote Abimeleque, ele sustentou Davi, todos que estavam com Davi, e deu essa espada de Golias ao próprio rei Davi. Então, isso chegou ao rei Saul. Então, o rei Saul fez com que todo sacerdote, como é que diz assim, os edomitas não, toda a linha sacerdotal fosse destruído só pelo fato de ter acolhido o rei Davi. Aqui diz no texto aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo 22, amados, verso 18, que diz assim: Então disse o rei a Doeg, volve-te a e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou, amados, naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Então, assim, pense aí. Então, assim como o rei Davi, ele foi perseguido, como quem ajudou o rei Davi, eles mataram. Amados, no dia de hoje, o que nós temos que atentarmos é que nós que estamos na presença do Senhor, nós somos muitas das vezes perseguidos. Muitos não querem ouvir a verdade, muitos não querem seguir a verdade. Segue por caminhos errantes, errados. E muitas das vezes não dá ouvido à palavra de Deus. E aí somos perseguidos, né? Somos tomados por fanáticos, né? Então, assim, amados, como o rei Davi, ele foi sustentado, né, pelo sacerdote Abimeleque, hoje não seria diferente. Nós somos sustentados, amados, por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pelos anjos do Senhor que nos protege. Então, vamos ser confiantes, não vamos deixar que os ímpios nos atrapalhem, não vamos deixar que os ímpios queiram tropeçar nos nossos caminhos, né? Que queira atrapalhar os nossos caminhos. Eles vão ser tropeçados, eles vão ser aniquilados, porque o nosso Deus, ele é tremendo, amados e amadas do Senhor. Porque quando nós andamos na retidão, quando nós andamos na verdade, que é Deus, Deus, ele nos protege 24 horas por dia, de dia e de noite. Nosso Deus, a palavra de Deus diz que ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está sempre nos olhando, nos observando. Então, cuidado, amados e amadas do Senhor. Se vocês hoje estão andando por um caminho que não agrada a Deus, corra para o caminho do Senhor. Queira andar por esses caminhos verdejantes, que é uma vida de prosperidade, uma vida de longevidade, que é viver por muitos e muitos anos. Não tema as adversidades de um Saul da vida, não tema as adversidades da condenação dos ímpios, que está sempre ali querendo nos prejudicar, mas tão somente confie em Deus, né? Como o rei Davi, ele foi sustentado por esse sacerdote. Hoje, amados, nós somos protegidos pela Trindade Santa, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Temos os anjos do Senhor que estão também à nossa volta, ao nosso redor, nos protegendo. Então, confie em Deus, não desanime, não tenha medo, não desista de lutar, persevere, acredite, confie, porque temos um Deus poderoso com as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Um bom dia a todos. Shalom Adonai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém.